E daí, qual é a saída? Alguns legisladores vão tentar atuar. Nós temos aqui dois grandes legisladores, os irmãos Gracos, né? Tibério Graco e Caio Graco. Tibério Graco e Caio Graco. Tibério propôs reforma agrária e foi assassinado pelo Senado. Sabia que as terras de Roma eram terras o quê? Que eram conquistadas, o age públicos. Então, ficava na mão dos grandes patrícios. Por que então não pegar um pedaço dessa terra e entregar para as famílias que estão com fome para poder amenizar a fome dessas famílias? Ele foi assassinado. 10 anos depois, o seu irmão Caio assume, mas Caio não deu para trás. Ele continua com o projeto de quê? De reforma agrária. Porém, pessoal, vamos lá, dica Humanas na Veia. Caio Graco, ele foi ainda mais audacioso. Além de continuar com o projeto de reforma agrária, ele trouxe o projeto da lei frumentária. Presta atenção, ó. Lei frumentária. Essa lei aqui era para estabelecer um preço máximo, digamos assim, da cesta básica, que hoje para nós seria o feijão com arroz. Aqui seria a carne, o trigo, né? Para que a população mais pobre pudesse consumir. E dessa forma, a situação de miséria desaparecesse ou amenizasse. Deu para entender? Ora, com a ideia de lei frumentária e até mesmo de nacionalização dos estrangeiros, que muitos livros não trazem isso, o Caio Graco também vai morrer. Alguns dizem que ele morreu pela mão do seu escravo, a pedido dele, para não ser torturado pelos patrícios. Perfeito? Ora, agora vamos entender uma coisa. Um tribuno da plebe, Tibério, foi assassinado pelos patrícios, por suas ideias. Depois o seu irmão, 10 anos depois, Caio, isso só vai gerar mais guerras internas. O Partido Popular, liderado pelos homens novos, e o Partido Aristocrático, liderado por quem? Pelos patrícios. Esse choque vai fazer com que, pessoal? Vai fazer com que exploda uma guerra dentro de Roma. E para amenizar essa situação, eles, no caso, entram em um estado de ditadura, que na Grécia se chamava de tirania, que era previsto por lei. Ok? Não esqueçam, existiam os órgãos e esses órgãos previam por lei a ditadura. Só para a gente dar uma olhadinha rapidão aqui nesses órgãos antes de continuar. Eu vou botar bem aqui no cantinho, ó, bem aqui para vocês. O principal órgão era o Senado. Ok? O Senado. Nós temos as magistraturas, que serviam como um administrativo, Senado, magistraturas e as assembleias. A principal assembleia é a centuriata, aquela que escolhe as maiores magistraturas. A assembleia da tribo, que escolhe as menores magistraturas, e a assembleia da plebe, aquela que foi criada pelas reivindicações dos plebeus, ok? O Senado, ele é ocupado somente por patrícios, beleza? Então, o que vai acontecer é que esses dois senhores aqui, ó, Tibério e Caio, eram tribunos da plebe, da Assembleia da Plebe ou Comícios Plebe. Ora, não conseguindo equalizar todo esse problema, a morte dos irmãos Graco chega-se ao período das ditaduras. O primeiro ditador é Mário, que era um homem novo. Ele vai bancar o exército com o próprio dinheiro, amenizando a pobreza, trazendo o plebeu para o seu lado, trazendo o exército para o seu lado. Ele vai profissionalizar o exército romano, não esqueça disso, isso é medida de Mário, e ele vai trazer a política de pão e circo, que mais tarde vai ser divulgada e fortalecida com o primeiro imperador, que é Otávio. Júlio César, depois Otávio e os demais imperadores. Lembrando que César não foi imperador, ok? Sila disputa o poder com Mário, levando a uma guerra civil. Mário continuou como ditador por vários períodos. Na verdade, o que não era correto, porque a lei dizia que para ser ditador era 6 meses mais 6 meses. E Mário passou mais de 1 ano no governo. Sila assume em guerra civil, fazendo com que, vem comigo, a situação da República se agravasse, não consegue resolver. Após a saída de Sila, que ele entrega ao governo, fica uma vacância. O que o Senado vai fazer agora? Como administrar uma cidade em crise? Então, a ideia é organizar um governo de 3 cônsules, porque uma das magistraturas era o consulado.
O cônsul ele fazia o papel do antigo rei. Um administrava os ritos religiosos e o outro o exército. Então, entrega na mão de 3 cônsules, 2 patrícios e um plebeu. Vem comigo. Olha o primeiro triunvirato. César, né? Que era o quê? Plebeu, homem novo, sobrinho de Mário, herdou sua riqueza, um grande general. Pompeu, que já era idoso, mas muito respeitado, um general. Patrício e Crasso, que acabou com a revolta de Espartacus. Então veja, 2 patrícios e 1 plebeu. Pessoal, a ideia na teoria era boa. Cada um, vamos olhar aqui no mapa, cada um seu espaço. Aqui ficaria César, na Itália ficaria Pompeu, e nas regiões de expansão em relação à Ásia, ficaria o Crasso. O Crasso morreu em guerra, César entra em conflito com Pompeu por poder, Pompeu acaba morrendo no Egito, César volta como cônsul único e mais tarde ele é traído e ele é executado por 24 senadores. Mais uma vacância. E agora, pessoal? César nem chegou a ser imperador, mas a ser cônsul ditador único. Na verdade, César é título, o nome dele é Caio Júlio. Não esqueçam disso. Vem o segundo triunvirato. Otávio, que é filho, sobrinho de César, porque os 2 filhos que César teve com Cleópatra, cesariano, não foram reconhecidos e foram executados. Lépido, que era nobre, perfeito, e Marco Antônio, que era amigo cunhado de Otávio, e que acabou se envolvendo com quem? Com Cleópatra também, que era uma grande estrategista, pois o Egito, olha o mapa, o Egito era uma colônia, um celeiro de trigo para o exército romano, para a política do pão em circo, né? Que é a nossa Copa hoje, que compra uma televisão, depois da Copa devolve porque não consegue pagar. O povo dispersa e esquece todos os seus problemas. Então a política de pão em circo, que é criada com Mário, intensificada por César e tocada em frente por Otávio e os demais imperadores. Quando Otávio volta, que ele entra em guerra, Lépido morreu também. Quando ele volta da guerra com Marco Antônio, que ele vence Marco Antônio, que tinha ambição de se tornar faraó e governar o Egito e governar Roma, o Otávio, ou Otaviano, ele recebe todos os títulos. Recebe o título de procônsul, de tribuno da plebe, e o último título que ele vai receber é o título de imperador? Não, é o título de Augustulus, do latim, Augusto, divino, aquele que pode deixar o poder para o seu herdeiro. A partir daí, vejam, um militar foi necessário para botar ordem, para ter força, para manter a estrutura política, social e econômica da República Romana, que agora não vai ter mais república, vai se tornar império. A partir desse momento, 27 a.C., Roma vira um império nas mãos de quem? De Otávio. Agora não esquece uma coisa, Roma já vem dependendo dos militares desde a ditadura, desde o período de quem? De Marco Antônio. Perdão, desde o período de Mário. Aqui nós já temos militares governando. Os 2 triunviratos é uma continuação dessa necessidade de um poder forte de militares, que é consolidado com quem? Com Otávio, que se torna o primeiro imperador. Pessoal, a gente vai dar uma paradinha agora, mais tarde a gente continua, ok? Falando sobre Império Romano. Valeu!